Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, me acompanhe na leitura do livro de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 5, onde encontra-se o seguinte registro. Todavia eles terão de prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. A questão que se levanta é, isto é apenas uma metáfora empregada por Deus para ilustrar algo a nível espiritual através dos apóstolos, ou Deus estará, de fato, condenando os maus e justificando os bons? Bom, para que você possa chegar a uma conclusão sozinho, vamos fazer a leitura de mais algumas passagens bíblicas para abrir a sua mente para você compreender o verdadeiro plano de Deus. Entenda. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, Jesus afirma: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, o objetivo de Deus é nos justificar, por isso ele enviou o seu Filho, para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, podemos então entender que Deus não tem a intenção de condenar ninguém. Isto fica mais claro através do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 15, onde o próprio Jesus se expressa da seguinte maneira: vós julgais de acordo com a carne. Eu a ninguém julgo. Sendo que Cristo e Deus são um só, podemos então entender que não haverá julgamento naquele último dia perante o tribunal de Cristo, ilustrado através dos apóstolos. Porque Jesus diz: eu a ninguém julgo. Vós julgais de acordo com a carne. O ser humano tem um senso comum de justiça, que para haver justiça, os maus devem ser condenados, e assim absolvidos os bons. Isto é comum entre o ser humano, esse senso de justiça falho, aonde um deve ser condenado para que o outro seja absolvido. Mas isto é na carnal compreensão do ser humano, que Deus age tal como ele. Veja, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, Jesus novamente se expressa da seguinte maneira: não pensei que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa confiança. Dessa forma, podemos entender que a lei era apenas uma sombra da realidade espiritual que é a graça de Cristo. Ela apenas ilustrava a verdade através da nossa carnal compreensão. Então, podemos entender que através do nosso senso de justiça própria, Deus deve condenar os maus para fazer justiça, assim, aos bons. Mas, como eu disse, isto é na nossa carnal compreensão. Por quê? Veja, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, Jesus afirma: e também o Pai a ninguém julga. Se Cristo não julga e nem Deus julga, como poderá haver um tribunal para prestação de contas, para os maus serem condenados e justificados os bons, se nem Cristo condena, e muito menos o Pai. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Mas o Filho não usou o juízo para condenar os seres humanos, muito pelo contrário, usou esta justiça para nos justificar e não nos condenar. Isto fica óbvio através da passagem do Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 47 e 48, onde Jesus afirma: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Mesmo que você não creia na palavra dele, ele não te julga. Porque eu vim não para julgar as pessoas do mundo, mas para salvar estas pessoas. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, disse Jesus. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Parece então que haverá sim um tribunal, uma prestação de conta no último dia. Mas aqui diz: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Mas o único problema, a problemática deste assunto, é que Jesus não proferiu nenhuma palavra de maldição para nos condenar. Todas as palavras empregadas por Jesus nos dias de sua carne foi para nos justificar. Veja, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vós julgais de acordo com a carne, Jesus disse, eu a ninguém julgo. Não penseis que eu vos acusarei. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Estas são as palavras de Jesus. Não há palavra de condenação, e sim de absolvição. Ele veio nos justificar.
Então esta palavra é apenas uma metáfora empregada para que o homem carnal compreendesse pelo menos o mínimo possível da palavra do Criador. Por que eu digo o mínimo? Porque se você de fato acredita que Deus há de nos julgar sim, porque Deus é amor, mas também é justiça, entenda, Deus não é a nossa justiça. Para nós, para ser feito justiça, o mal deve ser condenado. Isto na nossa carnal compreensão, porque este mal é visto através dos nossos olhos. Mas Deus não vê como o homem vê. Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 35, Jesus afirma: E se amares os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizeres bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Disse Jesus. Também os pecadores fazem o mesmo. Veja bem, se nós amarmos e se nós fizermos o bem aos que nos amam, estaremos agindo como os pecadores. Se Deus estivesse condenando os maus e justificando os bons, ele estaria agindo como os pecadores, que fazem bem aos que os fazem bem. Se Deus estivesse salvando apenas os bons e condenando os maus, ele estaria agindo como qualquer pecador. Isto é contraditório, você não entenda. Você não entende que isto é na carnal compreensão do ser humano que haverá um tribunal de Cristo? Veja, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Concluindo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem. Se nós, sendo maus, devemos fazer bem e devemos amar os nossos inimigos, o que você acha que Deus fará no último dia? Você se acha melhor do que Deus? Você vai amar, você vai perdoar o seu inimigo. Mas Deus tem que condenar? Não há um único justo sobre a face da terra, então todos serão condenados? Ou Deus usará de misericórdia para alguns e deixará os outros sem esta misericórdia? É na sua carnal compreensão que Deus usará de misericórdia apenas com alguns, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos pecadores aos olhos do Criador. Se é para olhar por esse ponto de vista da carnal compreensão do ser humano, Deus não irá condenar ninguém. Ele não veio condenar o mundo, ele veio justificar. Por que você acha que Deus precisa condenar o homem se o homem já está condenado? Veja, use o raciocínio comigo. Veja o que o apóstolo Paulo cita no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 24. Ele afirma: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, Paulo está afirmando: Miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? Por que o apóstolo Paulo está afirmando isto? Miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? Porque Paulo era este corpo. Paulo ainda não havia nascido do Espírito. Não havia necessidade de Deus condenar o apóstolo Paulo. Ele já estava condenado. Este corpo iria retornar ao pó. Paulo não estava lamentando: quem me livrará de ir para o inferno? Não. Quem me livrará da morte deste corpo? Veja, livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e ao pó retornará. Não há necessidade de um julgamento por parte de Cristo ou pela parte de Deus para condenar este homem natural, porque este homem natural já está condenado a retornar ao pó da terra. Não há um julgamento divino para condenar isto que é carne. As leis da física deste lugar já julgam tudo que está vivo sobre esta face da terra, porque tudo que tem um princípio tem um fim. Não há necessidade de um julgamento eterno pela parte de Deus para condenar a morte eterna desta natureza humana. Porque esta natureza humana irá retornar ao pó, e inevitavelmente tudo que tem um princípio tem um fim. Este princípio é universal. Não há julgamento. Quem ainda não nasceu do Espírito já está condenado a retornar ao pó da terra. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. É por isto que Paulo afirma: Miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo?
Só há uma maneira para se livrar da morte deste corpo, é nascendo do Espírito. Veja, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso nós temos a necessidade de nascer do Espírito para se livrar da morte deste corpo. Porque este corpo já está condenado à não existência. É por isso que não há julgamento por parte de Deus para condenar este homem natural, porque este homem natural já está condenado. Ele é pó e irá retornar ao pó. Se Deus fosse julgar alguém, ele estaria julgando o espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O julgamento deste homem natural é proveniente da natureza deste plano físico. Não há interferência de um ser espiritual para condenar o natural. O natural está condenado pela sua própria natureza. Entenda. Livro de Salmos, capítulo 103, versículo 14. Porque ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Paulo compreendeu exatamente esta passagem. Miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? Paulo sabia que ele era apenas pó em si mesmo. A menos que ele viesse a nascer do Espírito, tudo já estava condenado a retornar à sua origem, seu estado de origem, o pó da terra. Esta é a verdade. Deus não veio julgar o mundo. Deus veio abrir o entendimento do ser humano que é necessário para ele se salvar, nascer do Espírito, se tornar um Espírito, porque o pó irá retornar ao pó da terra e o Espírito irá retornar ao Pai. Mas para que o Espírito retorne ao Pai, primeiro nós precisamos nascer do Espírito, porque o primeiro homem é carne e sangue, é alma vivente, não Espírito. Quando você receber o Espírito, quando o Espírito vir do alto sobre você, então você passou a ser um Espírito. Então, a partir deste dia, quando este corpo natural, ao cumprir os seus dias sobre essa face da terra, quando este corpo retornar ao pó da terra, então este Espírito que você recebeu terá retornado ao Pai. Mas se você não nasceu do Espírito, não há Espírito para retornar aos céus. Desta forma, tudo se acabará com a morte deste corpo. Por isso, repito, Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? Graças a Jesus Cristo, que nos abriu o entendimento para compreendermos que precisamos nascer do Espírito. Porque Cristo não veio julgar o mundo, Deus não veio julgar o mundo. Deus enviou os profetas, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou os apóstolos para que o homem natural compreendesse o seu real estado em que ele se encontra. Ou seja, morto em seus pecados. O homem já está condenado, já nasce condenado, já nasce morto. Não há necessidade de um julgamento da parte de Deus para condenar à morte este homem natural, porque este homem já nasceu morto em seus pecados, ou seja, já nasceu sem um espírito, sem direito à salvação eterna. Seria isso, meus amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.